A paz do Senhor, meus queridos, aqui quem fala é a irmã Isaura. Irmãos, hoje eu vim aqui falar com vocês um pouco sobre o perigo da negligência. Algo que Deus tem falado grande ao meu coração. Por quê, irmãos? Porque temos visto muito nos nossos dias de hoje que o que mais acontece é a negligência principalmente entre a classe cristã, né? Que é as que mais deveriam ter intimidade com a palavra. O que é que acontece? A pessoa, ela não estuda a palavra, ela não medita, não dedica o seu tempo às escrituras, mas quer argumentar, mas quer debater a palavra, quer ter a razão sobre aquilo que fala, sobre aquilo que diz. Aí o que é que acontece? Aí você vai lá, você mostra a palavra, você mostra na Bíblia o que está escrito e a pessoa claramente ignora o que você está falando, mostrando o texto bíblico, a base, o contexto. Mas por quê? Mas eu aprendi assim. Mas o pastor me ensinou assim. Mas já tem 100 e poucos anos que a igreja ensina assim. Irmãos, eu queria deixar esse vídeo para deixar algo bem claro para os irmãos. Irmãos, se você não busca a palavra, se você não conhece as escrituras e não se dedica a ela, não queira, irmão, argumentar ou até mesmo debater sobre ela. Por quê? Porque você pode estar causando um dano no corpo, você pode estar causando um dano aos seus próximos, aqueles que ouvem. Por quê? Porque você pode estar ensinando algo erradamente e Deus vai cobrar de você por isso. O que é uma coisa bem simples que eu quero deixar aqui de exemplo. Uma das coisas que mais acontecem. Por exemplo, aqui nos nossos vídeos, até mesmo nos vídeos de vários outros irmãos, sempre foi falado sobre a vinda como ladrão. Jesus virá como ladrão. Aí muitos dizem, vem como ladrão, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, ninguém sabe o que vai acontecer. Ele vem como ladrão, então a igreja tem que estar preparada a todo momento. A primeira coisa que eu quero deixar uma ênfase, eu acho uma grande hipocrisia desses que pregam dessa forma. Por quê? Porque se você parar para ver, a maioria das pessoas que pregam a vida do Senhor como ladrão, que ele vem a qualquer momento, você olha para a vida dessas pessoas e você vê que elas não estão se preparando. Você vê que elas estão vivendo as suas vidas de todo jeito. Estão vivendo as suas vidas buscando seus próprios interesses. Não tem intimidade com Deus e nem buscam intimidade com Deus. Mas ela prega que Jesus virá a qualquer momento. Mas nem ela mesma está se preparando para isso. Então, quem vai crer nessa pregação? Quem vai crer nesses argumentos? Porque você vê uma pessoa que prega a vinda do Senhor a qualquer momento, a qualquer instante, e você olha para a vida dela e é uma pessoa que não está se preparando, então nem ela mesma está crendo no que ela prega. Então você vê uma grande hipocrisia dessas pessoas que pregam Jesus a qualquer momento, mas não estão vivendo uma vida como se estivesse esperando realmente a Jesus a qualquer momento. Irmão, o texto mais usado que eles usam é 1 Tessalonicenses capítulo 5, que vai falar da vinda do Senhor como um ladrão. O texto é muito claro, não tem como você argumentar em cima dele. Mas as pessoas, pela negligência, e às vezes é porque as pessoas mesmo hoje, nós estamos num tempo onde as pessoas decidiram fechar os olhos e os ouvidos para ouvir a verdade e ver a verdade. Infelizmente, nós estamos nesse tempo. Eu creio que nós já estamos no tempo do começo da grande apostasia. As pessoas não ouvem mais o que está escrito, preferem ficar com aquilo que um dia pregaram para ela. Mesmo ela olhando na Bíblia, lendo, entendendo claramente, porque tem textos, irmãos, que são claros. Não tem dificuldade da pessoa ler e não entender. Como um texto desse é muito claro, mas as pessoas preferem ficar debaixo daquilo que aprenderam, ouviram, mas não com o que está escrito. Vamos lá ler. A partir do verso 1, ele diz assim: mas, irmãos, acerca dos tempos das estações, não necessitais de que vos escreva. Por quê? Porque vós mesmos sabeis muito bem
Aqui nós já quebramos um grande argumento. Muitas pessoas dizem, irmão, o dia do Senhor ninguém sabe. Não, Paulo está dizendo aqui para a igreja de Tessalonicenses, não necessito que vos escreva novamente. Por quê? Porque vós mesmos sabeis muito bem. Ele vai dizer, o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Aí ele vai dizer no verso 3, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, aqui no 4 ele explica bem claramente. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Irmão, necessita de interpretação esse texto? Não, irmão, não necessita. O próprio apóstolo Paulo está dizendo que, vocês, igreja de Tessalonicenses, vocês sabeis muito bem que o dia do Senhor vai vir como ladrão. E no verso 4 ele explica, mas não para vocês, porque vocês não estão em trevas. Então, o que é estar em trevas? Se você ler Mateus capítulo 24, Jesus ele não vai dizer o quê? Que nós não sabemos o dia e a hora. O dia e a hora ninguém sabe, mas Deus lá deixou várias pistas. Vigiai, vigiai. Quem é que vigia, irmão, se não é aquele que está esperando alguma coisa? Então nós vigiamos porque esperamos a vinda do nosso Senhor. Em Mateus capítulo 24, ele vai deixar bem claro as sinais que Cristo nos deixou para mostrar o dia da sua vinda. Então nós não ficaremos desapercebidos. O dia do Senhor virá como ladrão para aqueles que não estão vigiando. São as virgens loucas que estão dormindo, elas não estão vigiando. Até mesmo você vai ver que as virgens prudentes dormiram. Por quê? Porque não vigiaram. Mas vai ter duas que estão gritando, acorda porque lá vem um noivo. E esses que estão gritando que lá vem um noivo, por que estão gritando? Porque eles sabem o momento que Jesus está chegando. Eles viram, eles pelas escrituras, eles identificaram que era o tempo. Então, uma coisa, irmão, é o dia e a hora. Outra coisa são os sinais. Cristo deixou os sinais para que a igreja ficasse vigilante, esperando a sua vinda. Então, você lê um texto desse, claro, que a Bíblia vai dizer, se você não está em trevas, você não vai ser pego como um ladrão. Jesus não virá sobre você como um ladrão. Por quê? Porque você não está em trevas, você é luz, você está na luz. Por quê? Porque aquele que está na luz, ele está apercebido, ele está vigilante, ele está vendo os tempos, ele tem a palavra de Deus na sua mente, ele estuda as escrituras e ele sabe que o tempo determinado de Deus ainda não chegou. Então ele está vigilante, essa é a palavra, vigilante. Aquele que está vigiando não está em trevas, está em luz. Então você mostra um texto desse claro, que Deus diz, para vocês que estão na luz, ele não vai vir como um ladrão. O ladrão é para quem está em trevas. Aí você mostra o texto à pessoa. Aqui um texto claro desse, aí a pessoa diz, é verdade. Aí quando a pessoa está dizendo, cuidado, irmão, que Jesus vai vir como um ladrão. Você fica assim, como assim, irmão? Tu não entendeu? Tu não entendeu que a igreja, ela tem que estar apercebida, ela não pode estar em trevas, ela tem que estar vigilante nos sinais, nos tempos determinados do Senhor? Paulo, ele tinha o tempo determinado do Senhor na sua mente. Então as pessoas, ela lê um texto claro desse e continua anunciando o que aprenderam há 10 mil anos atrás, há não sei quantos anos atrás de igreja. Irmão, eu tenho 20 anos de igreja e sempre aprendi que Jesus virá como ladrão para a sua igreja. Querido, se Jesus vir como ladrão para você, é porque você está em trevas e não na luz. Você está dormindo, você não está percebido. Então a pessoa busca argumentar em cima de um texto claro desse, claro, que o texto é claro, e tenta argumentar em cima dele, sendo que um texto é tão claro, mas eu aprendi assim, eu ouvi assim. Então, para você, irmão, que ouviu assim, aprendeu assim, abra sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 16, no verso 15. Preste bem atenção. Aqui, irmão, é o sexto anjo
derramando a sua taça. Você sabe que são 7 taças da ira de Deus, né? Pronto. Pois aqui no capítulo 16, o 6º anjo está derramando a sua taça. E olha o que ele diz no verso 15. Eis que venho como ladrão. Ele ainda está vindo como ladrão. Na 6ª taça da ira de Deus. Ele diz assim, ó, bem-aventurado aquele que vigia. Você está vendo? Bem-aventurado o que vigia, porque o que vigia não está em trevas, está em luz, por isso que ele é bem-aventurado. E ele vai dizer assim, ó, e guarda as suas roupas. Por que ele está guardando as suas roupas? Porque ele entendeu, Cristo está voltando, estou me santificando, porque roupa está simbolizando essa... as vestes que a gente vai se limpando todos os dias. Lembra que a Bíblia diz que nós temos que lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro? Quem está lavando as suas vestes, purificando as suas vestes, é aquele que está buscando o quê? Santificação. Aí ele vai dizer assim, e guarda as suas roupas para que não andes nu. O nu aqui, irmão, está simbolizando o pecado. Então essa pessoa, ela está tão vigilante que ela está se limpando, ela está se santificando. Para quê? Para que quando Cristo chegar, não pegue ela em pecado. É isso que a palavra está dizendo. E ele vai dizer assim, ó, e não se veja as suas vergonhas. Entende, irmãos? Então, quando essa pessoa que ela está esperando a vinda do Senhor, que ela não está em trevas, por isso que ela é uma bem-aventurada, aquele que vigia, ela está se santificando, ela está limpando suas vestes. Para quê? Para que quando Cristo chegar, ela não seja envergonhada, porque no grande dia, Deus manifestará as obras ocultas de cada um. Não adianta o que você fizer diante dos meus olhos, ou diante dos olhos dos irmãos, diante dos olhos de liderança, de pastores, não. Adianta o que Deus está vendo o que você está fazendo. Então, naquele grande dia, todo joelho se dobrará, toda a língua confessará que Ele é o Senhor. E Ele julgará as obras ocultas de cada um. Então, você, irmão, que está pregando até hoje, um texto claro que nem 1 Tessalonicenses capítulo 5 é. Você que está pregando até hoje a vinda como ladrão, leia Apocalipse capítulo 16 no verso 15. É a 6ª taça da ira de Deus. E Jesus ainda não voltou. Ainda estão esperando a vinda como ladrão. Então, o que você me diz, querido? Se você diz que a vinda como um ladrão é antes da grande tribulação, por que que na 6ª taça Jesus ainda está prometendo vir como ladrão? Entende? Então, irmãos, medite na palavra, estude. Se você for de argumentar, não seja argumentos filosóficos, ciência humana, sabedoria humana, que venha ser segundo a palavra de Deus. Porque você mostra os textos, os contextos. Aí a pessoa vem, mas irmão, mas assim, a minha experiência, assim, o que eu aprendi, o que eu ouvi, e não explica um sequer texto bíblico. Não mostra um contexto bíblico. Irmão, não faça isso. Isso é coisa de menino. Entende? Se for de argumentar, que seja com textos bíblicos, com contextos. Explique o que está escrito. Explique o que está na palavra de Deus. Porque a coisa é cansativa, irmão. Você já tentar explicar a palavra de Deus para uma pessoa que está começando na fé. Não vamos dizer que não é cansativo, porque até a pessoa compreender, você explicar, repassar, é uma mão de obra. Entende? Por isso que bem-aventurado aqueles que trabalham na obra do Senhor. Agora, a pior coisa, irmão, é você tentar debater com pessoas que não têm argumentos bíblicos, não estão com os contextos bíblicos, textos bíblicos, simplesmente estão argumentando em cima do que viam, do que sentiram, do que uma experiência de vida, ou que um dia ouviu falar. Irmão, isso não existe. A Bíblia diz que nós não podemos se entregar a filosofias, a ciência humana, a sabedoria humana, palavras de sabedoria humana. Se nós formos falar da palavra de Deus, que seja de acordo com a palavra de Deus. Amém? Então, isso é algo que eu quero falar para os irmãos, porque é o que mais temos visto acontecer. Pessoas argumentando, você explica o texto, mostra o contexto e a pessoa vem com argumentos humanos. Filosofia humana, sabedoria humana. Isso, irmãos, o próprio apóstolo Paulo diz a Timóteo, não gasta tempo com isso.
Não gasta sua energia com essas coisas que não salvam e não edificam. Se for de falar, que seja para a glória de Deus, para que o público que esteja ouvindo não saia escandalizado, mas que saiam edificados, porque é o que está na Bíblia, é o que está escrito, e não o que eu ouvi falar, ou o que eu acredito, ou uma experiência, ou isso ou aquilo. Não, é o que está escrito. Isso é o que conta. Fora isso, irmão, é lançado fora. Amém? Fique com mais essa palavra para a glória de Deus e seja edificada em nome de Jesus. Amém.